Você sabia que é possível transformar solo seco em lucro e alimento? Neste vídeo, vou mostrar 10 culturas resistentes à seca que sobrevivem ao calor, à falta de chuva e ainda geram dinheiro. Prepare-se para descobrir plantas que desafiam o clima e podem transformar sua terra e seu futuro. Sorgo, o herói invisível dos campos secos. Você já se perguntou como alguns grãos sobrevivem quando tudo ao redor murcha? O sorgo responde a essa pergunta com sua própria história. Tolera calor extremo, enfrenta períodos de seca e ainda entrega colheitas robustas. Mas como ele faz isso? Suas raízes profundas exploram o solo em busca de água escondida, enquanto suas folhas estreitas reduzem a perda de umidade. É uma planta que desafia o clima, mas não desafia o agricultor. Ela coopera com quem entende o seu ritmo. E o melhor, não é só alimento. O sorgo se transforma em ração, biocombustível e até farinha nutritiva. Cada hectare plantado é um investimento seguro, com retorno constante e múltiplos usos. Cultivar sorgo é mais que semear. É apostar na certeza quando outros arriscam na incerteza. Feijão calpi não é apenas uma cultura. É uma estratégia de sobrevivência inteligente. Já pensou em plantar algo que continua firme quando o calor aperta, quando a chuva falha e quando outras lavouras desistem? É exatamente aí que ele mostra sua força. A pergunta é simples: por que lutar contra o clima, se você pode trabalhar com ele? O feijão calpi nasceu para ambientes difíceis. Suas raízes exploram o solo com eficiência, aproveitando cada traço de umidade. Suas folhas protegem a planta do excesso de sol, enquanto ela segue crescendo de forma silenciosa, estável e confiável. E não é só resistência. Ele alimenta, gera renda e ainda melhora a terra para os próximos cultivos. Plantar feijão calpi é como preparar o solo, a mesa e o futuro ao mesmo tempo. Não é apenas agricultura. É resiliência transformada em produção. Mandioca, a rainha da resiliência tropical. Imagine plantar algo que cresce mesmo nos solos mais pobres, que enfrenta o sol escaldante e continua produzindo raízes volumosas e nutritivas. É a mandioca, também chamada de yuca, a garantia de segurança alimentar e renda ao mesmo tempo. Como ela consegue tanto? Suas raízes armazenam energia e água, permitindo que a planta sobreviva aos períodos secos e aos desafios do clima. E o ciclo é flexível. Você planta, cuida de forma mínima e colhe quando precisa, quase como se a terra trabalhasse para você. E o potencial econômico? Impressionante! Cada hectare pode render entre 10 e 40 toneladas, prontas para farinha, tapioca, ração ou até indústria de bioplásticos e papel. É versatilidade que transforma qualquer propriedade em fonte de lucro. Plantar mandioca não é apenas cultivar, é construir segurança, estabilidade e oportunidades com a própria terra. Gergelim, pequenas sementes, grandes oportunidades. Você já parou para pensar que algo tão pequeno pode gerar tanto valor? O gergelim, ou a jonjoli, é mais do que uma cultura resistente à seca. É uma mina de ouro silenciosa que se adapta ao calor e à escassez de água. Como ele sobrevive e próspera? Seus caules finos e raízes eficientes exploram o solo com inteligência, extraindo cada gota de umidade enquanto evita o encharcamento. Cada planta parece frágil, mas esconde uma capacidade impressionante de produzir sementes ricas em óleo e sabor. E o mercado? As sementes e o óleo do gergelim têm valor internacional, usados em alimentos, panificação e indústria de cosméticos. Um hectare bem cuidado pode gerar retorno significativo, transformando o solo seco em lucro real. Plantar gergelim é apostar na estratégia. Pequeno esforço, resistência máxima e retorno surpreendente. Mileto, o guardião silencioso das terras áridas. Você já imaginou uma planta que sobrevive quando quase nada cresce? O mileto é exatamente isso. Resiliente, simples e extremamente eficiente, ideal para regiões onde a chuva é escassa e o solo desafiador. Como ele se adapta? Suas raízes profundas encontram a água que outros não alcançam, e suas folhas estreitas reduzem a evaporação, permitindo que a planta floresça mesmo sob calor extremo.
É uma lição de resistência natural que o agricultor pode aproveitar sem grandes complicações. E o valor? Além de alimento nutritivo para humanos, o milheto se transforma em ração para animais, garantindo múltiplos usos e mercados confiáveis. Cada hectare plantado é uma segurança contra fome e incerteza climática. Cultivar milheto não é só plantar, é investir em estabilidade, em produção e em futuro sustentável. Chia, o superalimento que floresce na seca. Você sabia que uma pequena semente pode conter ômega 3, fibra e proteínas suficientes para revolucionar a alimentação? A chia é essa planta incrível, resistente a climas áridos e capaz de produzir mesmo quando outras culturas não conseguem. Como ela consegue tanto? Suas raízes finas absorvem eficientemente cada gota de água disponível, enquanto suas folhas reduzem a perda de umidade, tornando-a quase invencível em terras secas. Além disso, seu ciclo curto permite colheitas rápidas, otimizando espaço e tempo no campo. E o mercado? A chia não é apenas alimento, é ingrediente premium para suplementos, óleos, cosméticos e produtos saudáveis. Um hectare bem cultivado pode gerar altos rendimentos com investimento relativamente baixo. Plantar chia é apostar na saúde, no lucro e na eficiência, transformando o solo seco em oportunidades de ouro. Aloe vera, a planta que transforma secura em riqueza. Você já pensou em cultivar algo que exige quase nada da água, mas entrega muito em valor? A babosa, ou aloe vera, é exatamente essa maravilha da natureza, perfeita para solos áridos e climas desafiadores. Como ela se mantém tão resiliente? Suas folhas suculentas armazenam água e nutrientes, permitindo que a planta sobreviva a longos períodos sem irrigação. Ao mesmo tempo, seu crescimento é contínuo, oferecendo colheitas regulares de folhas altamente valorizadas. E o mercado? A aloe vera é ouro verde, cosméticos, produtos medicinais, alimentos e até bebidas funcionais. Cada hectare bem manejado pode gerar um fluxo de renda consistente, transformando um terreno aparentemente seco em uma fonte de lucro real. Plantar aloe vera não é só agricultura, é transformar resistência em oportunidade, secura em valor e terra em negócio. Nopal, o cacto que desafia a aridez. Você consegue imaginar uma planta que cresce vigorosa onde quase nada sobrevive? O nopal, ou palma forrageira, é essa maravilha resistente, capaz de prosperar com mínima água e solos pobres, trazendo segurança para o agricultor e alimento para o gado. Como ele faz isso? Suas raízes pivotantes alcançam água profunda, enquanto seus cladódios armazenam líquido e nutrientes, permitindo que floresça mesmo nos períodos mais secos. Cada folha é um reservatório natural que mantém a vida da planta e de quem depende dela. E o valor? Além de servir como forragem, o nopal pode ser consumido humano, industrializado, e até usado na recuperação de solos degradados. Cada hectare plantado é um investimento em sustentabilidade, alimentação e resiliência. Plantar nopal é mais do que cultivar, é transformar escassez em abundância, seca em produtividade e solo árido em oportunidade. Grão-díbico, a leguminosa que floresce na adversidade. Você já imaginou uma planta que combina resistência à seca com alto valor comercial? O grão-díbico é exatamente isso. Forte, versátil e capaz de prosperar em solos desafiadores, enquanto oferece múltiplas oportunidades de lucro. Como ele se adapta? Suas raízes profundas exploram o solo em busca de umidade, enquanto a planta minimiza a evaporação, permitindo colheitas estáveis mesmo em regiões com chuvas irregulares. Cada semente é um pequeno tesouro nutritivo, rico em proteínas e fibras, pronto para atender mercados exigentes. E o mercado? Além de consumo humano direto, o grão-díbico serve para farinha, produtos veganos e ração animal, garantindo múltiplos fluxos de renda. Um hectare bem cultivado transforma esforço mínimo em retorno constante. Plantar grão-díbico não é só agricultura, é investir em resiliência, lucro e diversificação, tornando a seca uma oportunidade estratégica.
Amaranto, o ancestral nutritivo que desafia o clima. Você sabia que uma planta cultivada pelos maias e astecas pode ser hoje a chave para a agricultura resiliente e lucrativa? O amaranto cresce em solos pobres, resiste à seca e ainda entrega sementes altamente nutritivas que conquistam mercados modernos. Como ele sobrevive e próspera? Suas raízes aproveitam cada gota de água, enquanto a planta mantém crescimento contínuo mesmo sob calor intenso. É uma cultura que combina força e versatilidade, adaptando-se a terrenos que outras plantas rejeitam. E o mercado? O amaranto é procurado por sua proteína, fibra e versatilidade culinária, usado em cereais, farinhas, sopas e suplementos nutricionais. Cada hectare plantado transforma solo marginal em alimento de alta demanda e lucro constante. Plantar amaranto é mais do que semear, é conectar tradição, resiliência e oportunidade, garantindo segurança alimentar e retorno econômico em qualquer clima.